A gente abre a edição de hoje com uma notícia inusitada que vem de São Paulo. Uma empresa aérea que faz transporte de encomendas internacionais recebeu 2 garrafas de cachaça que seriam enviadas para a Alemanha. Mas a suposta bebida não chegou nem a sair do Brasil e o dono do pacote foi chamado para dar explicações à justiça. Entenda o porquê com a repórter Letícia Lagoa. Nos aeroportos do Brasil, são milhões de pessoas circulando diariamente. O movimento nos terminais é grande, mas o volume de bagagens impressiona, principalmente de passageiros que chegam de voos internacionais. Só que para sair daqui com os carrinhos cheios de presentes e roupas novas, todos são obrigados a passar antes por um corredor que termina na Receita Federal. Como eu viajo bastante a trabalho, aleatoriamente a gente é selecionado para passar pela alfândega e sempre muito tranquilo. Passa a bagagem, tudo dentro da cota, é liberado na sequência. Nunca tive uma experiência negativa. A fiscalização das bagagens é aleatória. Mas para quem viaja pelo mundo a trabalho, como o Eric, passar pela alfândega para declarar o que tem de valor excedente nas malas é quase uma rotina. O engenheiro eletricista diz sempre carregar com ele equipamentos de teste para concessionárias de energia, todos avaliados acima da cota permitida, que é de $500. Você preenche todo o formulário com o número de série, valores, quando você entrou, quando vai sair, com a empresa, o número de voo, etc. E eles validam no sistema se está tudo ok e depois tem a liberação. E quando você sai do país tem que declarar, senão depois você vai ter algum problema com a Receita, né? Só este ano, a Receita Federal apreendeu mais de $8 milhões em mercadorias de viajantes que passaram pelo Aeroporto Internacional de São Paulo. Os fiscais podem verificar e questionar qualquer produto que esteja chegando ou saindo do país, inclusive aquelas mercadorias que não estão sujeitas à tributação, mas que têm restrições. O que foi mais inusitado foi num voo vindo da África, nós pegamos, a primeira vez que foi visto aqui, ratos. E eles vêm no meio da bagagem e eles são os ratos que eles vêm espetados numa madeira e eles servem para rituais africanos aqui. O que acontece normalmente, aí já é corriqueiro, no caso dos cabelos, joias, moeda, drogas de vários tipos. Nessas fotos, divulgadas pela própria Receita, dá para se ter uma ideia do quanto é importante fiscalizar. Afinal, nem todos querem informar por escrito o que estão levando na bagagem. Esses camarões, por exemplo, foram colocados dentro de embalagens de biscoito. Quase 1 tonelada de cabelo natural foi distribuída em várias malas. Também ficam retidos por aqui larvas, ovos, carnes e até partes de animais, alguns embalados vivos e de todos os tipos. E às vezes tem passageiro que traz na bagagem ave. Ave, às vezes in natura, morta só, mas in natura, às vezes traz pré-cozida. A gente não sabe como é que foi feito aquele tratamento. Se um passageiro desse traz e naquela ave tem, por exemplo, o vírus da gripe aviária que nós não temos aqui no Brasil. Um fato que também chamou a atenção aconteceu no aeroporto de Viracopos, a 100 quilômetros da capital paulista. Um médico veterinário tentou enviar para a Alemanha, por meio de uma empresa aérea que faz transporte de encomendas internacionais, 2 garrafas que ele declarou como sendo de cachaça. Mas depois de passar por uma inspeção na alfândega, os peritos descobriram que no líquido havia outras substâncias químicas. No interrogatório à Polícia Federal, o veterinário confessou a falsidade da declaração. Ele afirmou que o produto seria um presente para um amigo que faz pesquisas relacionadas à reprodução de cavalos e que fez isso para economizar tempo e evitar a burocracia dos órgãos fiscalizadores. Ele tem que ter conhecimento de que aquela mercadoria pode entrar no país de destino. Podendo entrar no país de destino, ele tem que procurar saber quais são as exigências daquele país, né? Que tipo de documento que ele exige. Em geral, o certificado sanitário internacional.
O Ministério Público levou o caso para a Justiça Federal. Na primeira instância, em Campinas, o veterinário foi condenado por falsidade ideológica e a pena substituída pelo pagamento de 2 salários mínimos. Mas o Tribunal Regional Federal da Terceira Região aumentou a condenação devido ao alto grau de escolaridade do acusado. O entendimento é que o homem tinha conhecimento da ilegalidade da prática e, por isso, a pena foi elevada para 1 ano e 6 meses de reclusão. Os autos indicam que ele é professor doutor, né, nessa área de veterinária. Então, a Justiça tem considerado que a profissão do réu, sua inserção social, pode gerar uma culpabilidade maior no crime, justamente por se esperar dele uma conduta totalmente diferente. Conhecer as regras e os limites do que é permitido transportar para o exterior é importante e estão no site da Receita Federal. Você acessa o Guia do Viajante e lá tem o que você tem que fazer na entrada e o que você deve fazer na saída. Então, tudo que você pode levar, como você pode, quantidades, valores e tudo mais, está no guia. E assim, evitar transtornos durante a viagem e cenas como essas.